O ex-presidente Jair Bolsonaro está atacando a proposta da regulamentação da reforma tributária para fazer oposição ao governo Lula nas redes sociais. Entre os dias 26 e 1º de maio, Bolsonaro dedicou 10 de suas postagens nas redes sociais para criticar o texto entregue ao Congresso Nacional, algumas com desinformação sobre o tema. Segundo o relatório da consultoria Bytes, os posts alcançaram, em média, 558 mil pessoas, liderando o ranking de relevância digital sobre a reforma. As postagens de Bolsonaro têm uma média de alcance de 10 vezes maior do que as do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que encabeça as negociações da reforma pelo governo Lula. Entre janeiro e abril, Haddad fez 4 postagens sobre a questão. A de maior projeção foi visualizada por 87 mil pessoas e é um registro fotográfico. O texto da regulamentação foi entregue ao Congresso. Os ataques de Bolsonaro dizem basicamente que a reforma vai aumentar os impostos. O ex-presidente afirma que o projeto enviado ao Congresso é longo e dúbio, dando a entender que as mudanças propostas no sistema ainda não estariam claras. Outra estratégia usada por Bolsonaro é a de associar a reforma exclusivamente ao governo, embora o texto tenha sido aprovado em 2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado, após mais de 4 décadas de discussão sobre o tema no Legislativo. José Menezes, o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria divulgando informações falsas em suas redes sociais sobre a reforma tributária? Não, ele está dando a opinião dele com relação à reforma tributária. Veja bem, essa reforma tributária, a parte aprovada aí em novembro, né, do ano passado, ela trouxe algumas questões muito complicadas. Essa questão aí de uma centralização do recurso público praticamente do governo federal para depois da distribuição, através da criação da CBS aí e do IBS, né? Então, são situações assim que os governadores e também os prefeitos lutaram muito contra isso aí, para que pudesse continuar com o sistema como estivesse. Porque quando existe aí o pagamento do ICMS ou então do ISS, o que acontece? Os municípios e estados recebem e depois repassam aquela parcela para o governo federal. Ou seja, inclusive tem muitos municípios e muitos estados que estão devendo o governo federal por causa da falta desse repasse. Um desses estados é o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro também, com a situação muito conflitante. Então, nessas questões de centralização é que existe a questão aí dessas críticas, né? Outras críticas também foram feitas, inclusive, por alguns setores que muita gente ainda não divulgou, viu, Alex? Olha só, os setores ligados aí à questão da navegação também da aviação estão criticando a questão que foi colocada na reforma tributária do ano passado, né? Que o IPVA será cobrado de canoas, né, de embarcações, de aeronaves também, e também jet skis e tudo. Veja bem, é muito difícil a situação, né, de quem mora, principalmente o ribeirinho ali, que tem a sua canoa para que possa fazer, inclusive, um transporte, como Aruanã, por exemplo. A Aruanã existe ali a questão de uma navegação ali de canoas que faz a sustentação de muitas famílias e tudo mais. Então, essas pessoas também vão passar a pagar o IPVA, porque só não vai passar a pagar o IPVA de canoas, por exemplo, ou algumas outras embarcações, quem conseguir comprovar que apenas o uso de sobreexistência, de uma pesca aqui, outra pesca ali, nesse sentido, né? Então, é nesse sentido, nesse excesso de imposto que está vindo com essa reforma tributária, aumentando inclusive a alíquota aí para 27%, que existe essas críticas. Eu acho que como que você vai começar a taxar um canoeiro, vai começar a taxar aquela pessoa que tem uma pequena embarcação. Eu, particularmente, também sou contra essa questão de taxar a embarcação. Se você entrar na internet e olhar essa questão da taxação de IPVA de embarcação, você vai ver que tem uma rejeição muito grande. E, inclusive, a questão também dos aeronautas que estão aí com a preocupação de como vai ser essa taxação. O que está faltando? Faltando a regulamentação, que entraria nessa nova reforma agora tributária, ou seja, que a regulamentação para saber qual que é o valor de cada IPVA que será pago. Sabe-se, a princípio, que o valor mínimo
será cobrado aí, me parece, em torno de 3% do valor ou da embarcação ou do motor, né? Não tem nada claro ainda, mas que já está aprovado, que já vai valer a partir do ano que vem ou do ano seguinte, vai ser. Então, por isso, essa preocupação do ex-presidente de demonstrar a insatisfação dele com relação à sequência dessa reforma tributária. Tá certo, 8 horas e 19 minutinhos. Professor Jefferson Azevedo, como é que o senhor vê isso? Inclusive, eu li aqui que essa reforma está há décadas, né, sendo discutida lá no Congresso. Essas manifestações do presidente Jair Bolsonaro agora não estariam tão tardias. Inclusive, ele, como deputado, né, ainda estava lá, já se discutia essa reforma no Congresso. Então, quando eu falo que a extrema-direita não tem projeto país, é isso, assim, eu quero que o Gesiel, ou o Alex, ou qualquer ouvinte me fala qual que é a proposta de reforma tributária que o governo Bolsonaro teve. Ou qual que é a proposta que o Bolsonaro tem atualmente de reforma tributária? Nenhuma. Ele não tem proposta nenhuma. Ele só quer criticar. E daí eu quero lembrar os ouvintes de um momento que teve um encontro do PL, que estava o Tarcísio, e o Tarcísio falou que a primeira parte da reforma poderia passar, e o Bolsonaro falou que não era para passar, que se não passaria se o PL não quisesse. Ou seja, a proposta dele não passar é porque, e ele fez um Twitter nesse sentido, se você é conservador e de família, você não é a favor da família, você não pode passar a reforma tributária. Qual que é a proposta efetiva para isso, gente? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, se eu sou conservador e sou de família, eu sou contra a reforma tributária só por isso. Quais os pontos da reforma tributária que ele, de fato, quer criticar? Ou qual que é a proposta de reforma tributária? E daí, Alex, o nosso Código Tributário é de 60. A reforma tributária está sendo discutida desde a Constituição, desde 88. Então, assim, ele foi deputado federal durante 28 anos, não tem nenhuma proposta. Ele foi presidente da República e não apresentou nenhuma proposta de reforma para tentar agilizar isso. E agora ele só quer ser contra por ser contra, porque é o governo federal. Então, assim, qual que é a perspectiva de projeto de um cara que não fez proposta enquanto deputado federal, que foi quase 30 anos, e que não fez proposta enquanto presidente da República, que é só tumultuar as coisas. E daí, Gisele, eu vou ter que discordar com você em vários aspectos. A reforma está buscando ser mais justa. Por quê? Porque o indivíduo que está agora andando de moto, entregando lanche nas costas, ele paga o IPVA da moto dele. Agora o indivíduo que tem helicóptero, que tem avião, que tem lanche que está gastando no final de semana, esse aí não paga. E daí tem um vídeo do Bolsonaro, num podcast lá no Podpah, que ele fala assim, eu tirei imposto de jet ski. E daí eu quero saber onde isso atinge a população mais pobre. Porque tá tendo um monte de blitz na cidade, e daí o cara que utiliza o carro dele para trabalhar, para fazer motorista de aplicativo o dia inteiro, o carro dele pode ser apreendido porque ele não pagou imposto. Agora o outro que tá dando cavalo de pau de jet ski não pode. Ele tá tranquilo. O outro que tá pegando a aeronave aí pra passear, ele também não paga contribuição nenhuma. Esse daí não paga contribuição. A gente quer fazer a coisa mais justa. Se eu pago IPVA do meu carro, se o cara que tá trabalhando utiliza o carro pra trabalhar, pode ter o carro dele apreendido numa blitz dessa de IPVA, e daí eu não tô falando pra não pagar o imposto. Eu tô querendo ser mais justo. Por que o cara que tem helicóptero, que tem lancha, que tem avião, não paga? Por que não pode pagar? Qual que é a diferença disso? E daí o imposto vai ser definido pelos estados. A gente pode pensar numa isenção para Ribeirinho, de fato, que é uma coisinha pequena, uma embarcaçãozinha pequena, pode pensar nisso. Agora o cara é grande, que tem avião, que tem jet ski, que tem lanche, porque não pode pagar imposto? Que país é esse? É uma tributação ao contrário, em vez de a gente tirar do mais pobre, falar que ele não precisa pagar imposto, a gente tira do mais rico, porque, sendo bem sincero, eu acho quem é pobre não tem helicóptero nem avião, não. Agora o cara que tá de moto na CG dele, entregando lanche, trabalhando para levar o sustento para dentro de casa, pode ter a moto dele apreendida porque não pagou IPVA. E daí a gente acha que isso é justo? Isso não é justo, não. Justo é essa galera pagar também. Já deveria pagar há muito tempo, ó. Porque nos países desenvolvidos pagam. Nos Estados Unidos, que a gente gosta tanto de usar como exemplo, lá eles pagam. Lá eles pagam, são tributados. Na Europa eles pagam, são tributados. E no Brasil não. O Brasil é um paraíso fiscal para super rico. E a reforma tributária busca equalizar um pouco disso. Porque eu pago imposto de renda e eu pago imposto no consumo. Agora o cara que é rico, ele paga não. O Brasil é tão desigual que quem ganha 4 mil reais e quem ganha 4 milhões tem a mesma faixa de imposto. O imposto deveria ser, inclusive, progressivo. Pois, professor, mas parece que você não entendeu o meu comentário, né? Preciso prestar atenção na questão como a gente faz o comentário. Veja bem, eu não citei a questão de grandes embarcações, de grandes aeronaves. Eu citei que esse imposto, o IPVA, que já está definido, ele atinge
umas categorias, como os canoeiros e tudo mais, que vai ficar numa situação difícil. Como que um cara lá no Amazonas que tem uma canoinha, né, que usa apenas para pesca e tudo mais, vai também ter a mesma taxação, né, dessa questão do IPVA de quem vive na cidade. A questão do Araguaia eu citei também. Nesse ponto, né, que eu concordo com você, que você acabou citando. Mas aqui a gente não está falando de grandes empresários que têm avião, que têm lancha grande, que têm jet ski. Esse sim tem condições de pagar. Mas então é nesse sentido. Você colocou todo mundo num bolo só e não deixou definido situações específicas, né? Para que pudesse, então, você deixar de pagar o IPVA. Porque uma canoa, por exemplo, ela tem a sua numeração, mas o motor não é ligado a ela. O motor, você pode pôr um motor lá de 6 HP até 25 HP. E tudo isso aí vai depender de muita coisa. Então, essa regulamentação, ela tem que ser bem definida, para que as pessoas não sejam prejudicadas. Aquelas pessoas que sobrevivem de fato ali da sua canoa e tudo mais, essa pessoa sim, ela teria que ser deixada de lado. Então, com o governo que quer arrecadar de todas as maneiras, ele acaba colocando todo mundo no bolo, né? Então, é disso que eu estou falando, né? Não é uma questão específica de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, com certeza, tem outros mecanismos, viu, professor? Inclusive para burlar isso aí, porque se você vai fazer um trabalho aí, inclusive está citado nessa lei, que você faz monta uma empresa aí para a questão de locomoção, você também pode fugir dessa questão desse pagamento do IPVA. Mas só uma coisa Rapidinho, que... professor Jeff, só para o senhor concluir para a gente encerrar. Só uma coisa aqui, Gesiel, a gente não pode ser contra uma lei por causa de questões específicas. Questões específicas que você trata na especificidade. Então, assim, há possibilidade de isenção. Existe PVA para todo mundo, existe PVA para todo mundo. Só que cada estado definiu. Com 10 anos você não paga IPVA mais. 15 anos você não paga IPVA mais. Tem estado que é 20 anos. Então, a definição é isso. Agora, todo mundo vai ser contra a lei por causa disso? Não, agora o caso específico você trata na especificidade. Se o cara é canoeiro e não tem condição de pagar, cria-se uma especificidade na lei, na estadual, para que ele não pague. Agora, eu vou ser contra a reforma tributária por causa da especificidade? Não. Inclusive, a lei busca cashback para quem é mais pobre. Essa reforma tributária talvez não é a dos sonhos, mas é a possível agora com a configuração do Congresso que nós temos. Principalmente com esse alarde que a extrema-direita tem, que tudo que o governo propôs quer ser contra. Tá certo, 8 horas e 25 minutinhos. Queremos agradecer a presença, a participação dos nossos comentaristas de hoje. Antes da gente encerrar, queria só ler mais um comentário da Lucimar Souza de Melo. Gosto muito da postura do Caiado. Não polariza nada e tudo o que precisa fazer, faz logo, independente de quem precisa. Obrigado você que vai mandando aí a sua mensagem para nós na manhã desta terça-feira, dia 7 de maio. José, eu queria agradecer mais uma vez sua presença. Seja sempre muito bem-vindo. Até a próxima. Até a próxima, Alex. Um abraço especial para você que acompanhou, participou, você também aí que deu o seu palpite, sua opinião aqui, é importante para nós, né? Obrigado também ao companheiro aqui, o Jefferson Acevedo, ele que está sempre, né, trazendo também o lado de pensamento dele no mundo em sua casa. É importante, né? E a gente faz isso aqui para que você possa pensar, possa definir, né, o que você quer para o Brasil. Bom dia. Tá certo, professor Jefferson Acevedo, obrigado pela presença mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Alex. Obrigado, Gesiel. Sempre é bom estar aqui, sempre é bom participar desse debate. O debate pode continuar lá no @professor Acevedo no meu Instagram. A gente está sempre à disposição e sempre tentando atualizar aí com os temas do debate. Repete pra gente, professor, que inclusive muitas mensagens chegando pro senhor e, enfim, é melhor para o senhor começando lá. Professor Acevedo, com C, ACEVEDO, professor Acevedo. Lá no Instagram a gente continua o debate lá, eu sempre respondo as pessoas e sempre tem trechinhos, inclusive, de outros debates que eu participo em outras rádios. Muito obrigado, Alex, estou sempre à disposição e é sempre um grande prazer participar desse programa. A gente que agradece.